Bom, gente, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a violência sexual em crianças e adolescentes. Tem um dado estatístico que foi feito nos Estados Unidos, é da estado de lá, que 1 a cada 6 homens sofreu algum tipo de violência sexual antes dos 16 anos. Apesar do dado ser dos Estados Unidos, isso é preocupante porque a maioria desses homens nunca nem tinha relatado isso. E aí a gente mostra o tanto de casos que não são notificados, principalmente dentre os homens, até por um machismo estrutural que a gente tem, porque o que acontece? Quando a gente tem um homem, né, uma criança do sexo masculino, e uma menininha chega e ele tem que ter namoradinha, ele não, sabe? A gente tem uma cultura de que criança não tem que namorar, gente, criança tem que brincar, sabe? E a gente força essas coisas, falando que, namoradinha, não sei o quê. Aí vem alguém dar um beijo, se essa pessoa é uma mulher, se passa a mão, né? Tem que aceitar porque é homem, porque não sei o quê. E se o homem seja ele em qualquer idade, né? Se uma mulher avança, né? Ele tem que aceitar que ele é homem, ele tem que gostar, não sei o quê. Então a gente precisa perder essas coisas. Porque a mulher, ela também comete esse tipo de atrocidade, né? Ela também. E muitas vezes, aproveitando desse machismo estrutural, que quando o homem vai falar sobre, ele é julgado. Então acho que a gente tem que parar de julgar tanto o homem quanto a mulher, porque não é a roupa que um dos dois está vestindo, não é o fato de ser homem, não é o fato de ser mulher. A gente tem que parar com isso. Violência sexual é violência sexual, sabe? Isso acho que tem que. A gente ainda precisa dialogar muito sobre o assunto, sabe? Porque a violência sexual, às vezes, ela é passar de mão com malícia, né? E isso pode constranger a criança também, né? É, esses dados todos são todos muito gritantes, né? Eu falo que quando a gente olha o número, e eu pelo menos fico muito chocada ao falar disso, né? Porque quando eu penso que lá em 2019, por exemplo, teve 17 mil notificações de violência sexual contra criança e adolescente. Gente, 17 mil é muita gente. Entendeu? Se você imaginar um espaço com 100 pessoas, que às vezes é mais fácil, 17 mil é muitas vezes isso. Entendeu? É muitos espaços de 100 pessoas, é muitos espaços de 200 pessoas, porque 100, 200 pessoas a gente ia, né? Numa festa, a gente via, né? Mas 17 mil. E agora essas crianças, esses adolescentes estão presos em casa. E o fato de que a gente pense em ações para conscientizar essas crianças de que isso é errado, de que eles não têm culpa, que é muito importante, não vai significar que eles não vão sofrer a violência. Tá? Porque o abusador, ele vai muitas vezes escutar ou não, vai fazer mesmo assim. Mas se essa criança, se esse adolescente entender que não é culpa dele, que ele não tem nenhuma culpa nisso, ele vai viver melhor. Porque muita gente carrega essa culpa e se destrói pelo resto da vida. E a gente vai punir essas pessoas também, sabe? Isso é importante. Porque um abusador, muitas vezes, ele não vai abusar de uma criança só. Quando a gente se cala, nós como sociedade, nós calamos as vozes das nossas crianças e adolescentes, a gente está salvando de certa forma aquele abusador e permitindo que ele continue a fazer atrocidades, entendeu? Então, assim, é muito importante que esse tipo de discussão venha em pauta na sociedade. É muito importante que nós possamos conversar disso em família,
Porque como a maioria dos casos acontece ali dentro do núcleo familiar, explicar pra criança, para adolescente que pode, que não pode, seja ele homem, seja ele mulher, toques de carinho que não são legais. Porque nem todo carinho é bom. Então, a gente precisa pensar mais sobre, tá? E é muito importante, tem uma estatística, né, que foi feita do ano de 2018. No ano de 2018, 76,4% das vítimas de 0 a 9 anos, ai, se me parte o coração, esqueci, 0 a 9, eram meninas, 26,6% eram meninos. O índice de repetição, ou seja, sofreram abuso mais de uma vez, era de quase 36%. Esse índice é maior nas vítimas de 10 a 19 anos, é de 45,3%. E quando a gente olha o local de ocorrência, a maioria gritante é numa residência. Tem uma minoria que é na escola. E aí a importância da família falar sobre isso, não só a escola falar sobre isso. E a violência na escola, gente, ela não parte necessariamente de um adulto, né, de um professor, pode partir de um colega, que às vezes é abusado em casa e acha que isso é normal, né? Ou que vive um estado de violência em casa né? Por isso a conversa com as nossas crianças é muito importante, sabe? Sentar e conversar e ver o que tá acontecendo e escutar mesmo, sabe? Só escutar. Porque eles precisam disso. Eu acho, às vezes tem essas trends, TikTok e outros, né? E quando eu vejo uma trend que fala sobre isso, meu coração corta. Porque você se reestruturar depois disso deve ser muito difícil, né? Então, para essas pessoas que sofreram algum tipo de abuso, você não tem culpa. E eu espero que nós possamos melhorar como sociedade para te acolher. Porque um tratamento, gente, psicólogo é caro, entendeu? Psiquiatra é caro. Não é todo mundo que tem dinheiro para fazer um psicólogo, fazer um psiquiatra. E todo mundo precisava, né, gente? Você pode estar com a saúde maravilhosa aí. Mas psicólogo, psiquiatra, eu acho que todo mundo precisa, sabe? Pelo menos 10 sessões. Seguir você, entender sobre você. Todo mundo tem algum trauma. Todo mundo sofreu alguma perda na vida, seja de um ente, né, de alguém querido. E a gente precisa entender os nossos sentimentos, entender como que a gente se comporta. Quando a gente estuda sobre o cérebro, gente, é impressionante as coisas. E aí a gente vê o tanto que a gente precisa de apoio. Nós somos seres que fomos estruturados biologicamente, né, para viver em sociedade. E a gente não consegue. Porque a gente julga coisas que não eram para ser julgadas, né? Então é essa reflexão que eu queria deixar. É muito difícil fazer esse vídeo, porque toda vez que eu olho os dados que eu levantei, nossa, me dá uma tristeza muito grande, sabe? Porque é criança, gente, é adolescente, são pessoas que estão começando a vida e que às vezes vai carregar esse trauma por não conseguir se curar, por não procurar ajuda, por não falar por muitos anos, por se sentir culpado. E eu fico imaginando, quando eu vejo uma criança de inocência, é carinho, é amor, são os melhores seres do universo, é uma criança, entendeu? E aí, poxa, né? E isso é um alerta pra gente prestar mais atenção também. Nas pessoas no nosso entorno, nas ações. Porque o abusador, gente, infelizmente ele não carrega uma placa dizendo eu sou abusador. Isso também assusta.